E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo quero falar, sobre este assunto, a oração em línguas. Ela é bíblica, ou não é? Para aquelas pessoas que não conhecem, já vou logo falar, que é sim, é bíblico, existe um carisma, existe esse carisma mesmo, existe, essa oração em línguas na Sagrada Escritura. É lógico que existe muito carisma, existe muitos carismas na comunidade, como Paulo fala, aqui aos Coríntios. Eu estou aqui na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Então, se você não conhece, de repente você chegou nesse vídeo por curiosidade, querendo saber sobre este assunto, se você procurar aí na sua Sagrada Escritura, no capítulo 14, da primeira carta de São Paulo, aos Coríntios, você vai encontrar esses dons, sobre este assunto. É um carisma, bíblico, a renovação carismática, tá aí. Porém, é um carisma que não é de todo mundo, não é para todos da igreja. Tem pessoas que oram dessa maneira, em línguas. Eu não sei, orar assim, eu não tenho esse carisma. Então, por isso que eu não frequento grupo de oração, Eu já fui algumas vezes em grupo de oração, ter a clareza do valor do grupo de oração, para os jovens, para as pessoas que têm esse carisma ou que gostam desse carisma, é muito bonito. Isso é bonito, tem resgatado muitas pessoas, A Canção Nova, já repito, a Canção Nova está aí, com a renovação carismática. Como eu já falei para vocês, eu não frequento grupo de oração, eu já fui algumas vezes. Até hoje eu percebi que não é o meu carisma, não é o meu carisma. É bíblico, mas eu não tenho esse carisma, não tenho esse costume de orar em línguas. Eu não sei fazer essa oração, em línguas, como faz, o pessoal da renovação carismática. É bíblico? É bíblico. Existem alguns deslizes, alguns deslizes que eu falo assim, exagero, Existe aqueles mais exagerados, Existe sempre, aqueles mais exaltados, podemos dizer assim, aquele mais exagerado. Mas olha o que está escrito, que Paulo escreveu, aqui. Vou ler só o versículo 17, ao versículo 19, mas você pode ler o capítulo inteiro aí para você entender melhor. Paulo diz assim, que está escrito aqui de verde. Ele vai dizer, sem dúvida a tua ação de graças é valiosa, mas o outro não se edifica. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós. Mas, numa assembleia, prefiro dizer 5 palavras com minha inteligência para instruir também os outros, a dizer 10.000 palavras em línguas. Então, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Que em uma assembleia, como está aqui, numa assembleia, prefiro dizer 5 palavras com minha inteligência, para instruir também os outros, a dizer 10.000 palavras em línguas. 10.000 palavras em línguas. É aquela coisa, O apóstolo Paulo está dizendo que sabe fazer isso muito mais do que todos, Mas prefere, em uma assembleia, falar 5 palavras com a inteligência, para que outras pessoas também entendam, do que dizer 10.000 em línguas. Fica essa questão, Às vezes, o que é que eu vejo, de exagero? Por exemplo, o que acontece, que às vezes em grupo de oração, o que acontece? Alguns pregadores, nem todos, mas alguns mais exaltados, eles pedem para as pessoas pedir esse dom, falarem em língua, orar em língua. E até apela um pouco, é muito insistente em que você também ore em língua. Mas aí as pessoas às vezes acabam fazendo essa oração, às vezes, sem nem saber o que está falando, não distingue o que está dizendo, ali por aquela emoção ali daquele ambiente, por a emoção daquele ambiente. E muitas das pessoas não sabem interpretar o que estão fazendo. Então, se você ler esse capítulo inteiro, capítulo 14, da carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta, você vai entender que muitas vezes acontece esse exagero, Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, que aqueles que souber orar em língua, que souber falar em língua, que as interprete, Mas aí, interpretar, aí é outra questão. A gente vê muitos jovens
influenciado pelos pregadores, mas não sabem interpretar o que estão dizendo, né? Não sabem interpretar o que estão dizendo. Eles julgam que não precisam explicar, né? Que não precisa interpretar. Mas é isso aí, meus irmãos. É o que eu tenho para dizer nesse vídeo, né? Tá aí na Sagrada Escritura que o que o apóstolo Paulo falou, né? Não precisa a gente dialogar, não precisa a gente prolongar muita conversa. É um carisma que existe, mas precisa, né, a interpretação correta, beleza? Então, meus irmãos, é isso que eu tenho para dizer, né? É isso que eu tenho para dizer, né? Eu já falei para vocês, eu não tenho, né, esse carisma, respeito, né? Sei que é um carisma bíblico, né? E que as pessoas que têm esse carisma têm que se aprofundar cada vez mais para que seja, né, um carisma que dê muitos, né, frutos, né? Para que não seja, né, um carisma de fachada, né? Que não dê frutos, beleza? É isso que eu tenho para compartilhar com você nesse vídeo, né? Sobre a oração, né, em línguas. Se isso é bíblico mesmo ou se não é. Pronto, você já viu que é bíblico, né? É bíblico, né? Ele é bíblico e tem na igreja. Houve muito exagero, né, no começo da renovação carismática. Isso, as pessoas sabem disso, que houve muito exagero por não interpretar corretamente. E também, meus irmãos, por a pessoa não ler a Sagrada Escritura, né? Por a pessoa não ler a Sagrada Escritura. Se a pessoa lesse a Sagrada Escritura, entenderia melhor os carismas. Aí é aquela coisa. Um tem esse carisma, né, de orar em línguas, outro tem o carisma de interpretar, outro tem o carisma de pregar a palavra, e assim por diante. A igreja está cheia de carisma, né? E isso é muito bom para a edificação, né, da igreja. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, comente aí o que você achou dessa nossa partilha, né? Deixa aí um like para fortalecer aqui o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.